21. O vestido caro da jovem, de seda vermelho clara, com um chale e mangas rendadas, teria lhe dado um ar de dignidade, caso não tivesse avançado ansiosa quando Brisa entrou na sala. Seus cabelos claros do ocidente balançavam e ela soltou um grito de alegria enquanto lançava os braços ao redor do pescoço do homem. Tinha, talvez, uns 18 anos. Ellen olhou para Ham, que ficou parado, embasbacado. Bem, parece que você estava certo quanto a Brisa e a filha de Seth, ela sussurrou. Ham balançou a cabeça. Não achei... Digo, eu fiz uma piada porque era Brisa, mas não esperava estar certo. Brisa, de sua parte, ao menos teve a decência de parecer terrivelmente desconfortável nos braços da jovem. Ficaram parados no átrio do palácio, no mesmo lugar onde Ellen havia encontrado o mensageiro de seu pai. Vidraças do chão ao teto deixavam entrar a luz vespertina, e um grupo de serviçais estava em pé de um lado da sala, esperando ordens de Ellen. Brisa encontrou os olhos de Ellen, ruborizando muito. Não creio que já tenha visto Brisa desse jeito, Ellen pensou. Minha querida, Brisa falou, limpando a garganta. Talvez eu deva apresentá-la ao rei. A garota finalmente soltou Brisa, deu um passo para trás, fazendo uma reverência a Ellen com a graça de um nobre. Era um pouco rechonchuda, cabelos longos à moda pré-colapso, e as bochechas estavam rubras com entusiasmo. Era graciosa, obviamente bem treinada para a corte, exatamente o tipo de garota que Ellen passou a juventude tentando evitar. Ellen, Brisa falou, permita-me apresentar Ariane Seth, filha do Lord Ashweather Seth, rei do domínio ocidental. Vossa Majestade, Ariane disse. Ellen meneou com a cabeça. Lady Seth. Ele parou e, em seguida, com uma voz esperançosa, continuou. Seu pai a enviou como embaixadora? Ariane hesitou. Ah, ele não me mandou exatamente, Vossa Majestade. Ah, céus, Brisa disse, puxando um lenço para enxugar a testa. Helen lançou um olhar de soussaio para Ham, em seguida voltou à garota. Talvez você deva explicar essa situação, ele falou, apontando para os assentos do átrio. Ariane assentiu, ansiosa, mas ficou perto de Brisa quando se sentaram. Ellen acenou para alguns serviçais trazerem vinho gelado. Tinha a sensação de que precisaria de algo para beber. Vim pedir asilo, Vossa Majestade, Ariane disse, falando rapidamente. Tive que vir. Digo, Brisa deve ter contado como é meu pai. Brisa sentou-se com desconforto e Ariane pousou a mão carinhosa no seu joelho. Como é seu pai? Ellen perguntou. É tão manipulador, Ariane começou. Tão exigente. Ele expulsou Brisinha e eu tive de segui-lo. Claro. Não passaria mais nenhum momento naquele acampamento. Um acampamento de guerra. Ele me trouxe uma jovem lady com ele para a guerra. O senhor sabe o que é ser olhada com lascívia por todo soldado que passa? Entende o que é viver numa tenda? Raramente tínhamos água fresca, Ariane continuou. Eu não podia tomar um banho sem temer que algum soldado espiasse. Durante nossas viagens não havia nada a fazer o dia todo, exceto sentar na carruagem e chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Até a chegada de Brisinha, eu não tive uma conversa refinada em semanas. E então, meu pai o afastou. Por quê? Perguntou Ham, ansioso. Brisa tossiu. Eu tive que ir embora, Vossa Majestade. Ariane disse. O senhor precisa me dar asilo. Sei de coisas que poderiam ajudá-lo. Bem, eu vi o acampamento do meu pai. Aposto que o senhor não sabe que ele está recebendo suprimentos da fábrica de conservas de Haverfrax. O que acha disso? Impressionante, Alan disse, com hesitação. Ariane meneou rapidamente a cabeça. E você veio encontrar Brisa? Alan perguntou. Ariane corou um pouco, olhando para o lado, porém, quando falou, demonstrou pouco tato. Precisava vê-lo novamente, Vossa Majestade. Tão charmoso, tão maravilhoso. Não teria esperado que meu pai compreendesse um homem como ele. Sei, Alan disse. Por favor, Majestade, Ariane disse. Precisa me aceitar aqui. Agora que deixei meu pai, não tenho para onde ir. Pode ficar, por um tempo ao menos, Ellen disse, acenando para cumprimentar Dawson, que havia passado pelas portas do átrio. Mas, obviamente, teve uma viagem difícil, talvez queira se refrescar. Ah, eu gostaria muito, Vossa Majestade. Ellen olhou para Cadom.
um dos mordomos do palácio, que estava no fundo do salão com outros serviçais. Ele assentiu, e os aposentos foram preparados. Então, Ellen disse, erguendo-se, Cadam levará você aos aposentos. Jantaremos esta noite às 7, e podemos conversar novamente. Obrigada, Majestade. Arian disse, saltando da cadeira. Deu outro abraço em Brisa e em seguida deu um passo para trás. Como se fosse fazer o mesmo com Ellen. Felizmente, ela pensou melhor, deixando que os serviçais a levassem. Ellen se sentou. Brisa suspirou profundamente, recostando-se numa posição cansada quando Dawson se aproximou, tomando o assento da garota. Isso foi inesperado, Brisa observou. Houve um silêncio desconfortável, e as árvores do átrio balançavam levemente ao vento da sacada. Em seguida, com um estouro agudo, Ham começou a gargalhar. O ruído animou Ellen, e apesar do perigo, apesar da gravidade do problema, ele se viu gargalhando também. Ah, honestamente, Brisa bufou. O que apenas serviu para estimular os outros. Talvez fosse a mera incongruência da situação, talvez fosse porque precisava aliviar a tensão, mas Ellen se flagrou gargalhando tanto que quase caiu da cadeira. Ham não agia de modo muito diferente, e até mesmo Dawson abriu um sorrisinho. Não consigo ver graça nesta situação, Brisa disse. A filha do Lord Seth, um homem que atualmente está num cerco à nossa casa, acaba de pedir asilo na cidade. Se Seth não estava determinado a nos matar antes, certamente ficará agora. Eu sei, Ellen disse, tentando respirar fundo. Eu sei. É que... É essa imagem, Ham falou, de você sendo abraçado por aquele bolo fofo cortês. Não consigo imaginar algo mais bizarro que você sendo confrontado por uma jovem irracional. Isso complica um pouco mais as coisas, Dawson observou. Embora eu não esteja acostumado com você sendo aquele que nos traz esse tipo de problema, Brisa. Honestamente, pensei que poderíamos evitar relações não planejadas com mulheres agora que Kelsey foi. Não é minha culpa, Brisa enfatizou. A feição da garota é completamente descabida. Isso é verdade, Ham murmurou. Tudo bem. Uma nova voz apareceu. O que era aquela coisa rosa que acabou de passar por mim no corredor? Ellen virou-se para encontrar Vin em pé de braços cruzados na entrada do átrio. Tão silenciosa, por que anda de forma tão sorrateira até mesmo no palácio? Ela nunca usava sapatos que estalassem, nunca usava saias que farfalhassem, e nunca tinha metais na roupa que pudessem tilintar ou serem empurrados para o romântico. Não era rosa, minha querida, Brisa falou. Era vermelho. Era quase, Ven falou, avançando. Estava tagarelando com os serviçais sobre como seu banho quente precisava ser, garantindo que eles anotassem suas comidas favoritas. Brisa suspirou. Essa é Arian. Provavelmente teremos que encontrar um novo chefe confeiteiro. Ou isso, ou mandar buscar sobremesas. Ela é bem específica quanto às suas sobremesas. Arian Seth é filha de Lord Seth, Helena explicou, quando Ven, ignorando as cadeiras, sentou-se na ponta de uma floreira ao lado da cadeira dele, pousando a mão no braço do rei. Aparentemente, ela e Brisa estão envolvidos. Perdão? Brisa irritou-se. No entanto, Ven franziu o nariz. Que horror, Brisa. Você é um velho. Ela é uma garota. Não há relacionamento, Brisa disse, ríspido. Além disso, eu não sou tão velho, nem ela é tão jovem. Ela parece ter uns 12 anos, Ven retrucou. Brisa revirou os olhos. Arian foi uma criança da corte no interior. Um pouco inocente, um pouco mimada, mas não merece que se fale dela assim. Na verdade, ela é bem astuta nas circunstâncias corretas. Então, houve alguma coisa entre vocês? Ven pressionou. Claro que não, Brisa disse. Bem, não de verdade, nada real. Embora talvez tenha tomado um rumo equivocado. Tomou um rumo equivocado, na verdade, quando o pai dela descobriu. Mas quem é você para falar, Ven? Acredito que lembro de uma certa jovenzinha louquinha por um velho Kelser uns anos atrás. Ellen mostrou interesse nesse assunto. Ven corou. Nunca foi louquinha por Kelser. Nem mesmo no início? Brisa perguntou. Confesse, um homem elegante como aquele salvou você de ser espancada por seu líder de gangue e trouxe você... Você é doente, Ven declarou, cruzando os braços. Causer era um pai para mim. No fim, talvez, Brisa falou, mas Ellen ergueu a mão. Chega, ele falou, esse tipo de discussão é inútil. Brisa bufou, mas ficou em silêncio. Tyndall está certa, Ellen pensou. Eles me ouvirão se eu agir como se esperasse que ouçam.
Precisa decidir o que fazer, Helen disse. A filha do homem que está nos ameaçando poderia ser um elemento poderoso de barganha. Dawson falou. Você diz mantê-la como refém? Ven falou, apertando os olhos. Dawson ergueu os ombros. Alguém precisa dizer o óbvio, Ven. Não uma refém de verdade, Ham falou. Afinal, ela veio até nós. Simplesmente deixá-la ficar poderia ter o mesmo efeito de mantê-la como refém. Isso arriscaria despertar a fúria de Seth, Helen falou. Nosso plano original era fazer ele pensar que somos aliados. Poderíamos devolvê-la, então, Dawson falou. Isso poderia nos economizar um bom tempo de negociação. E o pedido dela? Brisa perguntou. A garota não estava feliz no acampamento do pai. Não deveríamos ao menos considerar seus desejos? Todos os olhos voltaram-se para Ellen. Ele fez uma pausa. Apenas poucas semanas antes, eles teriam continuado a discutir. Parecia estranho que tivessem começado tão rapidamente a olhar para ele quando se tratava de decisões. Quem era ele? Um homem que por acaso terminou no trono? Um pobre sucedâneo de um líder brilhante? Um idealista que não havia considerado os riscos que sua filosofia traria? Um tolo? Uma criança? Um impostor? O melhor que eles tinham. Ela fica, Helen disse, por hora. Talvez sejamos forçados a devolvê-la no final, mas isso será uma distração útil para o exército de Seth. Deixe-o suar um pouco. Dará apenas mais tempo para nós. Os membros do grupo assentiram, e Brisa parecia aliviado. Farei o que puder, tomarei as decisões que eu ver que precisarem ser tomadas. Helen pensou, e então aceitarei as consequências. Podia trocar palavras com o mais fino dos filósofos, e tinha uma memória impressionante, quase tão boa quanto a minha. Ainda assim, não era dado a discussões.